Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renan e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como construir uma tabela de distribuição de frequência, ok? E após o histograma e o polígono de frequência à mão, ok? Para isso eu vou usar aqui uma calculadora para que a gente consiga calcular as nossas frequências relativas, tá? E também a amplitude de classe. Para esse problema, eu tirei aqui do site do McDonald's, aí no dia 27 de setembro, um conjunto de dados que constituem aí todos os lanches do cardápio de carne e frango, as calorias, carboidratos e proteínas de cada um deles, tá? E aqui nesse vídeo a gente vai usar a coluna das calorias para construir essa tabela de distribuição de frequência, ok? Então, nesse conjunto que vocês estão vendo aí, eu vou usar a coluna calorias, em quilocalorias, que vocês estão vendo aí, né? Pintada em amarelo. E para que a gente não tenha dificuldade em fazer aqui essa tabela de distribuição de frequência, eu peguei esses dados de calorias desses lanches e eu já ordenei eles em ordem crescente aqui, para que a gente não tenha dificuldade em encontrar ele na tabela depois, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz ao construir uma tabela de distribuição de frequência é calcular o número de classes dessa tabela de distribuição, tá? Então, aqui a gente vai calcular, olha aí, classes, e o jeito mais prático para calcular quantas linhas essa tabela vai ter é encontrando aqui a raiz quadrada do nosso tamanho amostral, tá? Se a gente lembrar, a gente tem aqui 21 lanches. Então, eu vou pegar aqui a raiz quadrada de 21, ok? Esse resultado aqui, raiz quadrada de 21, vamos colocar aqui na calculadora, raiz de 21 deu 4,6 aproximadamente, tá? Se deu 4,6 aproximadamente, obviamente a gente vai utilizar aí 5 classes, ok? O número de classes tem que ser inteiro, óbvio, são número de linhas, né? Então, a próxima coisa a fazer é a gente calcular aí qual vai ser a amplitude, ou seja, de quanto vai ser o intervalo de cada classe, vai de quanto a quanto, tá? Sabendo aqui que em uma tabela a gente começa sempre pelo menor valor, a gente pode, né, começar pelo menor valor. Então, esse menor valor, a gente já vai colocar ele aqui, ó, que é 247. Então, vai de 247 até quanto? Para saber, a gente calcula aqui a nossa amplitude de classe, tá? Amplitude de classe. Vale lembrar que o cálculo do número de classes também pode ser feito pelo método de Sturges, né? Porém, aqui a gente usou o método mais prático, que é encontrar a raiz quadrada do tamanho amostral, ok? Aqui a amplitude de classe, como a gente vai calcular? A gente vai pegar o valor máximo desse conjunto de dados, subtrair do valor mínimo, e aí a gente tem a amplitude do nosso conjunto, e depois a gente vai dividir isso tudo aqui por K, que seria aqui o número de classes, que a gente já sabe ser 5, né? Então, essa continha fica assim, ó, valor máximo, 1015 quilocalorias, né? 1015, menos o valor mínimo, que é 247, tudo isso dividido por 5, que é o número de classes que a gente tem aí, tá? Então, vamos fazer essa continha aqui, vamos lá, 1015 menos 247 dá 768. Eu vou dividir por 5, que é o número de classes, e a gente encontrou aqui 153,6, tá? Então, a nossa amplitude de classe que a gente encontrou aqui foi de 153,6, tá? O que a gente geralmente faz para não ter problema na nossa tabela e poder incluir todos os valores aí em intervalos? A gente pega essa amplitude de classe aqui que está fracionada e a gente arredonda ela para cima, né? Então, a gente vai pegar aqui esse 153,6
E, na verdade, a gente vai trabalhar aqui com amplitude de classe de 154 quilocalorias, ok? Então, colocando aqui na nossa tabela, aí eu vou colocar já o símbolo aqui de intervalo fechado à esquerda, quer dizer o quê? Que o 247 está lá dentro e aberto à direita. Eu vou então de 247 e vou fazer mais a amplitude de classe, que é 154. Vamos ver quanto está isso aqui? 247 mais 154 deu 401. É esse limite superior aqui da primeira classe. Olha aí, 401. Quer dizer que o 401 não vai entrar nessa classe, tá? E por se tratar aqui de uma variável contínua, né, referente à energia, a gente vai continuar com classes adjacentes. Acaba uma classe, já começa a outra logo em seguida. Então aqui vamos começar pelo 401. Olha lá. Intervalo fechado à esquerda, aberto à direita, e vai de 401 mais a amplitude de 154, ou seja, 555. 555. Mais uma vez, a gente vai copiar o 555 e vai calcular o limite superior da terceira classe, somando 154. Vai dar 709. Olha aí, 709. Quarta classe, 709 até mais 154, 863. E por fim, a classe 863 até 863 mais 154 dá 1017. Ou seja, todos os nossos valores ali do nosso conjunto de dados, ele vai estar presente na nossa tabela. E por último aqui a gente pode até colocar o total, né? Ó, o total. Belezinha. A frequência absoluta aqui da nossa tabela de frequência absoluta é a quantidade de vezes que aparece um valor no referido intervalo do nosso conjunto de dados. Então, veja lá, ó, 247 até 401 aberto. Vamos ver, ó, um valor, 2, 3, 4 valores nesse primeiro intervalo, né? Porque vai até 400, certo? Então, eu vou colocar aqui frequência absoluta, 4. Segunda classe, de 401 até 555 aberto. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores aqui na nossa segunda classe. Olha lá, 8 valores. Terceira classe, de 555 até 709 aberto. Então, 1, 2, 3, 4 valores aqui na minha terceira classe. Quarta classe vai até 863, então 1, 2, 3 valores nessa classe. E por fim a nossa última classe de 863 até 1017, que engloba os últimos 2 valores. Se a gente somar essa frequência absoluta, tem que ser igual ao nosso tamanho amostral, que aqui são 21 lanches, né? Olha lá, 8 mais 4 dá 12, mais 4, 16, mais 3, 19, mais 2, 21, que é o total de lanches aqui, né? Frequência relativa, o que seria? A frequência relativa seria a proporção daquela classe em relação ao total, tá? Então, para que a gente encontre a frequência relativa de cada classe, a gente vai pegar a frequência absoluta dela, que na primeira classe é 4, e vai dividir pelo total, que é 21. Olha lá, 4 dividido por 21 dá 0,19 aproximadamente. Então, a gente vai colocar aqui 0,19 nessa classe aqui. 8 dividido por 21, né? Olha lá, 0,38, óbvio, né? O dobro de 0,19. Então, 0,38, ok? 0,38. Terceira classe, 0,19, novamente. Quarta classe, 3 dividido por 21, deu 0,14. 0,14.
E aqui a última, 2 dividido por 21, dá 009. Né? Porém, aqui na calculadora deu 0,0952. Então, o que seria legal a gente fazer? Já que a soma da frequência relativa tem que ser igual a 1, aqui, ó, o que eu posso fazer? Vamos somar quem já está na nossa tabela, que é o 0,19, mais o 0,38, mais o 0,19 de novo, mais 0,14, ou seja, deu 0,90. Para 1, falta 0,1, certo? Então, o arredondamento aqui seria realmente para 0,1, ok? Então, se a gente somar todo mundo agora, a gente vai ter esse 1, que é a nossa frequência relativa total, né? Que representa todas as minhas observações, tá? Frequência percentual, que é a terceira coluna da nossa tabela, basta a gente pegar a relativa, que é a frequência relativa, e multiplicar por 100, porque seria aí a percentagem por categoria, né? Ou porcentagem, tanto faz. Então, 19% aqui na primeira classe, 38% aqui na segunda, 19% na terceira, 14% na quarta e 10% na última, e a soma disso tudo tem que ser 100%, né? E por fim, frequência acumulada. Aqui a gente vai calcular a frequência acumulada da percentual, ok? Claro que eu poderia também ter a frequência acumulada da absoluta ou da relativa. Aqui a gente vai usar a frequência acumulada da percentual. Primeira coisa que a gente vai fazer é copiar a primeira classe. Olha aí, ó. Eu copio o 19 e aí eu vou pegar 19 da primeira classe e vou somar com a frequência da próxima. Olha lá, 19 mais 38 vai dar a minha acumulada da segunda classe, que é 57, tá? Ou seja, o que seria essa frequência acumulada? Eu poderia falar que os meus lanches aí do cardápio, eles possuem, aí no caso, a proporção, né, que possui menos de 555 quilocalorias, é de 57% do nosso cardápio, tá? Então, essa última coluna também tem uma interpretação prática como as outras. 57 na nossa segunda linha. Na próxima, a gente vai somar com 19 e vamos chegar a 76. 76 a gente vai somar com 14, vai para 90. E por fim, a gente soma 10 e chega aqui no 100% acumulado, né? O gráfico para uma tabela de distribuição de frequência como essa pode ser um histograma, que pode ser apresentado aí com um polígono de frequência, ou então a gente pode pegar essa frequência acumulada e apresentar também ela graficamente por meio da ogiva, que é um gráfico aí para frequências acumuladas, certo? O que a gente vai fazer aqui é o histograma com polígono de frequência. Então a gente vai usar essa tabela aí que a gente está vendo. No eixo X a gente coloca calorias, no eixo Y a gente vai colocar as frequências percentuais, e a gente já sabe aqui que a percentagem máxima que a gente tem é 38%, então basta a gente graduar aqui o eixo das frequências percentuais até mais ou menos 40%, né? Olha aí, ó. 10%, 20%, vou colocar bonitinho, 20%, 30% e 40%, tá? E aqui no eixo X das calorias, a gente vai colocar as nossas classes, lembrando sempre que como a gente tem na nossa tabela 5 classes de frequência, a gente sempre deixa uma classe vazia antes e depois, para que a gente possa fechar o nosso polígono de frequência, tá? Então, aqui, ó, a gente vai começar aqui por 247, depois 401, né? Então, vamos começar aqui, ó, 247, depois 401, depois de 401 a gente vai para 555, depois 709, então vamos voltar lá, 555, 709, depois 863 e 1017. Então, 863,
e 1017, né? Essas são as nossas classes e vamos pegar uma reguinha aqui para ajudar a gente, né? Porque a gente vai colocar aqui, ó, as frequências percentuais, né? 19, 38, 14 e 10, né? Então vamos colocar aqui. Esse que vocês estão vendo é o nosso histograma, ok? Com 19%, 38%, 19%, 14% e 10% como na tabela, tá? O nosso polígono de frequência, a gente vai fazer o quê? Vai marcar o ponto médio de cada classe, que é o ponto do meio aqui de cada classe. Olha lá, ó. Vou marcar aqui o ponto médio em cada uma das classes que a gente fez, inclusive na primeira e na última que a gente deixou vazia. E por fim, eu vou ligar esses pontos, tá? Esse cara que a gente está fazendo aqui é o chamado polígono de frequência, ok? Olha aí, que maravilha, não? Esse, então, é o nosso histograma com polígono de frequência. Como que a gente interpreta o histograma? Bom, a gente pode interpretar aqui de acordo com as porcentagens da mesma forma que a nossa tabela, certo? Aqui, ó, a gente tem que 38% dos lanches, eles possuem de 401 quilocalorias até 555, né? Ou seja, a gente tem que a maior proporção de lanches encontre-se aí na segunda classe, tá? E também a gente pode também interpretar, falar aqui que a gente tem 10% de lanches entre 863 e 1017 quilocalorias, tá? Então aí vai muito de quem está estudando o problema e interpretar de acordo com as necessidades, ok? Espero que vocês tenham entendido aí como construir uma tabela de distribuição de frequência e o histograma com polígono, tá? Deixem um curtir aí no canal, até a próxima, tchau!